Trabalho já famoso e tradicional em sua apresentação na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda uma vez vai ao seu receptor, amigo ouvinte. Trabalho vazado no maior tema religioso e dramático da humanidade, esta radiofonização esteve a cargo de Giuseppe Ghiaroni, que aliou aos seus conhecimentos técnicos de rádio o seu talento poético. Todo o antigo cast da Rádio Nacional, que contava com perto de uma centena de artistas, aqui está. E iremos ouvir vozes de muitos colegas que já nos deixaram, encontrando-se em outras atividades, como também daqueles que partiram para sempre, como César Ladeira, Ismene dos Santos, Darcy Casarré, Domingos Martins, Tina Vita, Mafra Filho, Milton Rangel e tantos outros que hoje continuam vivos em nossa saudade. E agora, para a sua meditação, vamos reviver a paixão daquele que foi o Messias, Redentor da humanidade. Entre as dúvidas e as angústias atormentada a hora presente, o homem procura um caminho. Pequenino demais, frágil demais para a imensidão das coisas adversas, o homem amedrontado procura um caminho. Na favela metropolitana ou na cabana rural, derreado sobre a máquina ou apoiado ao cabo da enxada, nas estradas poeirentas ou nas avenidas atravancadas, com a mesma ânsia, com a mesma inquietação, com a mesma insatisfação, o homem procura um caminho. E a sua vida é um eterno bater a portas que não se abrem. Abram! 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 E não obstante, se o homem detivesse por um instante a sua busca no árido campo da matéria, se o homem parasse um momento e olhasse para dentro de si mesmo e deixasse falar o seu próprio coração, dentro do qual há sempre uma criança repetindo uma lição de catecismo, se o homem deixasse fazer-se um pouco de silêncio dentro do seu ser, estranhamente, maravilhosamente, uma luz vivíssima iria aparecendo diante dos seus olhos, iluminando a terra. E uma voz puríssima, ainda mais luminosa do que a própria luz, soaria ao seu ouvido, tão nítida, tão certa, indicando a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me seguir não perecerá. Eu sei perfeitamente. Eu conheço muito bem essas palavras. Você conhece essas palavras? Ou apenas sabe que elas são palavras de Jesus? Eu sei que são, isso basta. Porque foram ditas há 2000 anos, quando tudo era diferente. Quando tudo era mais simples. Eu sou um trabalhador. Ganho um salário mínimo. Minha mulher está esperando criança. Dará à luz em algum leito de maternidade pública. E meu filho não terá um enxoval. Depois não terá escola. E nunca será senão um operário como eu. Que outro menino nascerá mais pobrezinho do que meu filho? Mais pobrezinho do que seu filho? Sim, o filho de Maria. Não num grande país livre, mas numa pequena nação escrava, é que Jesus deveria vir ao mundo. Pelas ruas de Belém, o operário, o carpinteiro José, amparava a Virgem Maria, que naquela noite santa viria a ser mãe. Tem paciência, Maria. Um pouquinho mais. Ali adiante há uma hospedaria onde talvez nos deem posada. Que assim seja, porque estou tão cansada. As forças me faltam, José. Um pouco mais. Alguns passos mais. Ali naquela estalagem haverão de nos abrigar por esta noite. Sim. Ô, de casa! Haverá um cantinho onde minha pobre mulher possa se abrigar por esta noite? Impossível, peregrino.
Esta estalagem está superlotada como todas as outras. Um cantinho qualquer. Minha mulher vai ser mãe e viajamos desde Nazaré. Impossível, peregrino. A cidade está cheia de gente que vem de todos os recantos para o recenseamento. Todos disputam a peso de ouro, um retalho de teto ou uma nesca de chão. Como é que tu e tua mulher, pobres viandantes, sem um ceitil, havereis de encontrar pousada? Adiante, peregrino, adiante! E o bom carpinteiro, apoiando-se mais fortemente ao seu bastão, amparava Maria, que estava a desfalecer. E ela caminhava a custo, apoiada ao braço do esposo carpinteiro, que ia batendo as portas, muitas das quais ele próprio talvez tivesse feito. E as portas não se abriam. E estava cada vez mais próxima a hora de Jesus nascer, a hora sacrossanta. Ô de casa! Adiante, peregrino! Oi, eu já não posso mais, José. Ô de casa! Adiante, peregrino! Adiante! Nem por um momento José ou Maria interrogaram os céus para indagar por que distingui-los entre todos os homens e entre todas as mulheres, para deixá-los errar como dois mendigos, tendo como toda a riqueza um burrico manso e alguns trapos que mal davam para afastar o frio. Não, eles apenas baixaram a cabeça e respeitaram os desígnios de Deus, que não escolheram um rei e uma rainha para seu filho nascer como um príncipe. Deus escolhera um carpinteiro e uma mulher do povo para seu filho nascer como todos os meninos humildes, a quem não obstante pertence o reino dos céus. Na sua simplicidade de rude carpinteiro e na sua mansidão de pobre moça plebeia, José e Maria compreendiam que é possível andar-se desprezado, maltrajado, ignorado, tendo embora no coração tesouros inesgotáveis, riquezas eternas. Naquela noite bendita entre todas as noites, as patas do burrico foram deixando para trás as ruas movimentadas de Belém. Ali adiante, Maria. Ali encontraremos abrigo. Eu não vejo nada. Não vês porque é uma gruta onde os animais se refugiam. Não é de hoje, Maria, que os camponeses mais pobres, quando não têm com que se agasalhar nas noites de inverno, buscam um estábulo onde se aquece ao calor do corpo do boi, do cavalo e do carneiro, humildes criaturas de Deus. Assim será conosco, já que batemos a porta dos ricos e dos poderosos, e elas não se abriram para nos dar um lugar sequer com os criados. Batemos a porta dos pobres, dos mais pobres, dos mendigos e dos que poderiam pedir esmolas aos mendigos. Por isso, vamos procurar o convívio dos animais, que são os mais humildes, os mais tristes e os mais sacrificados de todos os seres. Esses nos receberão. Seja feita a vontade do Senhor. Entre os animais que hoje reverenciamos no presépio do Natal, numa tosca manjedoura forrada de palha, nasceu o mais pobre, o mais destituído, o mais abandonado de todos os meninos. E naquele momento, sem que a turbo suspeitasse, os astros estremeceram em suas órbitas. Os anjos cantaram hosana, e uma estrela refulgente riscou o espaço, guiando os 3 reis magos que vinham do Oriente para adorar o menino Deus, oferecendo ouro, incenso e mirra. E cantavam os ventos e dançavam as águas, e clarões se acendiam nos ares, despertando as aves, enquanto os anjos em coro proclamavam para a eternidade: Glória a Deus
nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Meu irmão, por mais obscuro que seja o seu nome, hoje como há 20 séculos, por mais pobre que seja a sua casa, por mais coberto de trapos que seja o leito onde deva nascer o seu filho, não haverá ouro, nem poderio, nem despotismo que impeça de obter para seu filho a graça de Deus. Há momentos e há lugares em que o século em que nós vivemos parece ter criado alguma coisa nova em matéria de perseguição e de terror. E o homem que não tem a experiência dos séculos guardada no coração e sente-se vítima de um tormento novo, julga-se só entre o pavor, o sangue e o desespero. São eles! Vim buscar você! Vão levar você para um campo de concentração! Não grite! Talvez não seja para mim. Vê, já estão se afastando. Ninguém sabe que eu estou na cidade. Espionagem tudo sabe, tudo vê. Todos os nossos líderes foram fuzilados ou foram exportados como gado humano para os campos de concentração. Mocinhos quase meninos, cujo crime único consistiu em levantar a voz e o braço pelo direito de pensar e de crer. Será que não bastou o sangue derramado, as lágrimas choradas, a dor e o luto e o desespero? Silêncio! Eles voltam! Silêncio! É inútil silenciar. Eles nos encontrarão. Eles nos esmagarão. Eles... Abram a porta! Eu não disse que era inútil. Nós somos os fracos, os pequenos, os perseguidos. Oh, querida, quem se lembrará de nós, os perseguidos? Quem se lembrará de vós, os perseguidos? Aquele que foi mais perseguido do que vós, e que em vós até hoje é perseguido. Não que ele tivesse pronunciado uma palavra contra o poder de Roma, que era naqueles dias a grande potência usurpadora de bens e esmagadora de liberdades. E não obstante, apenas acabado de chegar a este mundo que o recebia na tosca palha de uma manjedoura, já os senhores dos exércitos se moviam contra ele, na fúria de Herodes, que tremia como se o palácio de Jerusalém estivesse a desabar sobre sua velha cabeça, apenas porque nascera o filho de Maria. Escribas do povo, príncipes dos sacerdotes, guardas, espiões, não fiqueis aí embasbacados diante de mim. Que notícia me trazeis do menino? Nenhuma ainda. Paciência. Ao menos dos reis magos, aqueles 3 que vieram de tão longe, de além do Mar Morto, para adorá-lo. Eu os convidei ao meu palácio, sentei-os à minha mesa, servi-lhes o melhor vinho da Grécia. Tudo o que deles consegui foi a notícia de que havia nascido um grande rei e a promessa de que voltariam para me dizer onde eles se encontravam. É possível que voltem ainda. E se não voltarem de vontade própria, os vossos legionários os encontrarão. E que fazem os meus soldados, os meus espiões, diante desse que veio para derrubar meu trono? Senhor, como vosso conselheiro, eu vos peço que reflitais. Como pode uma criança que mal acaba de nascer derrubar o vosso trono? Sabes tu o que é ter na cabeça uma coroa de rei? Do quanto é leve ameaçando cair e do quanto é pesada ameaçando esmagar. Para ser coroado rei eu menti, eu traí. Para me manter rei eu matei todos os membros do Sinédrio e matei todos aqueles que, por mais indiretamente que fossem, ameaçavam meu trono. Mandei matar meus próprios filhos para não perder a majestade.
Alegra-te, Herodes! É o chefe da guarda que volta com os seus cavaleiros. Os mesmos que percorreram toda Jerusalém, toda a Judéia, e certamente terão notícias do menino ou dos magos que olharam a sua face. Salve, Herodes! Fala. Que notícia me trazes? Oh, grande Herodes. Creio que não deixamos pedra sobre pedra. Creio que procuramos por toda parte. E nada do menino? É só isso que tu e teus soldados tendes para me dizer? É como se alguma força estranha o protegesse dos nossos olhos. Por que só dos vossos olhos? Por que há outros que vêm do Oriente, guiados ao que se diz por uma estrela? Por que os míseros pastores maltrapilhos deixam as suas ovelhas e vão adorá-lo e não têm a menor dificuldade de encontrar o caminho? Que futuro grande rei é esse, que é invisível para os outros reis, ao passo que se oferece a adoração do último dos miseráveis do reino? José, descansemos um pouco. O Egito está muito longe e meu filhinho deve estar muito cansado. Sim, Maria. É bom que repousemos aqui, onde há algum abrigo, porque o vento está começando a soprar mais forte. Uma tempestade de areia nos impediria de completar a nossa fuga para o Egito. Dá-me a criança. Ateia e abriga-te aqui ao meu lado. Tenho sofrido tanto nestes dias. Oh, mas o vento está mais brando. José, dá-me o meu filho. Assim. Sim, José, tenho sofrido muito. E tu, meu filhinho? Um anjo anunciou a tua vinda. Uma estrela no céu nasceu contigo. Reis e pastores vieram adorar-te. E a despeito de tudo isso, tu nunca tiveste um momento de paz e de conforto. Só tu, de todas as crianças, não tens ao menos o direito de permanecer em Belém, onde nasceste. Não é, Maria, que ele não tem o direito de ficar em Jerusalém. É que ele tem o dever de partir para o Egito, a fim de que se cumpra a profecia. Foi ainda o anjo do Senhor quem me apareceu em sonho e me disse: José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Lá deixa-te ficar até que eu te avise, porque Herodes busca o menino para matar. Herodes, tua ordem foi cumprida. Mortos. Todos. Todos decapitados. Como o ceifador ceifa o trigo que está maduro, teus soldados fizeram rolar a cabeça de todos os meninos nascidos em Jerusalém, de naturais ou forasteiros, nos últimos 2 anos, conforme o que ordenaste. Mas todos? Não escapou nenhum? Não escapou nenhum. Agora sim. Agora sim. Onde estás, ó grande rei de Israel? Onde estás, Redentor, que não redimes a tua cabecinha decepada dos ombros ensanguentados? Onde estás tu, que abalarias o meu trono? Pequenino Jesus, que é feito de ti? Que é feito de ti? Maria, o vento se abranda. Não seria melhor retomarmos o caminho para o Egito? Sim, retomemos o caminho para o Egito. E seja feita a vontade do Senhor. E quando o vento dos tempos varreu de Herodes a sua pompa, a sua arrogância, a sua vida, eis que no Egito um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque aqueles que queriam tirar a sua vida já estão mortos.
Deus nem sempre avisa por um anjo quando coloca na casa dos homens os seus eleitos. Por isso é que ouvimos as lamentações de homens aflitos ao perceberem que seu filho cresce pertencendo mais a Deus do que a eles, e custam muito alcançar a bênção que desceu sobre a sua família. Você quer saber de uma coisa, compadre? Eu ando muito preocupado com meu garoto. É muito levado? Um pouco. Mas não é por isso. O menino tem mania de igreja. Quando não está brincando com os outros, corre para a matriz e puxa a conversa com o padre Augusto. Indaga coisas sobre o catecismo, quer saber sobre a vida dos santos. Talvez ele tenha vocação para o sacerdócio. É o que ele pensa. Já me falou em entrar para o seminário. Mas não é questão de vocação. É a mãe dele, muito religiosa, sempre com o terço na mão, não perdendo uma missa, nem uma novena. Vocação. Um menino de 12 anos sabe lá o que é vocação. Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais, que viviam então em Nazaré, ainda em cumprimento à profecia segundo a qual ele deveria chamar-se o Nazareno, foram até Jerusalém porque era a festa da Páscoa e tal era o seu costume. Terminada a festividade, voltando já a Nazaré, José e Maria sentiram falta do seu filho. Onde está o menino que não veio conosco? Terá vindo com alguma outra família da comitiva. Não, seu filho não veio conosco. E temos buscado em toda Jerusalém e ninguém sabe dar notícia de nosso filho. No templo não é possível que ele tenha ficado. Não sei, Maria. Mas quando vi pela última vez, ele estava lá. 3 dias depois da Páscoa. 3 dias. José e Maria foram encontrar seu filho sentado no templo, cercado pelos homens de saber que lhe faziam perguntas. O menino de 12 anos estava ali, tranquilo como em sua própria casa. Os doutores é que se deslumbravam com as suas respostas inconcebíveis para uma criança. Como é possível que um menino que ainda mal começou a viver já saiba de cor o que outros só começam a entender quando já tem cabelos brancos? Ouve, menino. Outra pergunta te quero fazer sobre Moisés quando após a travessia do Mar Vermelho. Meu filho, até que enfim. Oh, menino, aí estás. Como é possível que tenhas ficado 3 dias fora de casa? Fora de casa? Eu não estava fora de casa. Filho, por que fizeste assim conosco? Eu e teu pai te procurávamos cheios de aflição. Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? As coisas de meu pai? O que quer ele dizer? Não sei. No ano 15º do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, veio a palavra do Senhor sobre João. E ele andou por toda a terra da Jordânia, pregando o batismo e a penitência para a remissão dos pecados. Raça de víboras! Raça de víboras? Observe a autoridade com que ele nos chama raça de víboras. Tesoras de fogo, esse que chamam João Batista. Olha o traje que usa. Nada mais que um vestido de pele de camelo e um cinto de couro à volta dos rins. Raça de víboras! Como esperais escapar ao severo juízo que vos ameaça? Selvagem, sim. Veio do deserto. Dizem que só se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre. E contudo nos chama raça de víboras, como se não fôssemos filhos de Abraão. Não vos vanglorieis dizendo: temos por pai Abraão. Mas como isso? Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer com que surjam filhos de Abraão. E erguendo o bastão, a cabeleira hirsuta tirada para trás, uma luz feroz nos olhos de fogo, o anacoreta João pregava numa voz ribombante que parecia ter a força de erguer o vento e o trovão e sacudir os elementos.
machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aquele de vós que possui 2 túnicas, dê uma ao que não tem nenhuma. Vós, publicanos, vós, cobradores de impostos, não cobreis mais do que está fixado pela lei. Vós, soldados, contentai-vos com o vosso soldo. Não causeis danos a outrem. Arrependei-vos das vossas faltas. Fazei penitência. O machado já está erguido. Procurai dar bons frutos, raça de víboras. Dai bons frutos antes que seja tarde. Quem é esse eremita de aspecto selvagem que diz que das pedras podem nascer filhos de Abraão? Quem é esse que galga os montes falando as serranias, dizendo-se cumpridor do que Isaías profetizou? Quem é esse que arrasta multidões cada vez maiores e com seu verbo de rebeldia desassossega os sacerdotes em Jerusalém? Quem é esse homem a quem chamam o Batista? Por que até os fariseus e saduceus vêm lado a lado para que ele os batize com a água do Jordão? Será um falso profeta? Um louco? Um agitador inimigo dos preceitos da lei? Ou será ele o enviado do Senhor? Aquele que veio reerguer do pó o povo de Israel? Por que não lhe perguntamos? Sim, por que não lhe perguntamos? João Batista, quem és? Eu? Sim, quem és? Serás porventura o Cristo, o que veio para nos salvar? Não, eu não sou o Cristo. Então por que batizas? Eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu, e de quem não sou digno de desatar as correias dos sapatos. Ele batizará, não com água, mas no fogo e no Espírito Santo. Estando próximo o dia em que Herodes, para ser agradável à sua mulher Herodíades, deveria completar o edifício dos seus crimes, mandando encarcerar João Batista, o supremo precursor, eis que por entre a multidão que ouvia as prédicas inflamadas e recebia o batismo, veio caminhando lentamente um homem que poderia ter 30 anos de idade. Vestia uma túnica branca, muito limpa, e nos seus olhos resplandecia a luz da tranquilidade infinita. Dos soldados, dos pecadores, dos essênios, publicanos, saduceus, de todo o povo ali reunido, ninguém o notou. Mas João Batista, ao vê-lo, o sentiu. Sentiu e exclamou: É ele o Cordeiro de Deus, o que veio para tirar os pecados do mundo. A quem ele se refere? Aquele de túnica branca, com o cabelo penteado à moda dos nazarenos. É ele de quem eu falava. Depois de mim, virá um de quem não sou digno de desatar as correias dos sapatos. João Batista, toma o púlcaro e derrama a água sobre a minha cabeça. Sobre tua cabeça? Eu? Sim, eu vim para ser batizado. Por mim? Eu é que devia ser batizado por ti. E tu é que vens a mim? Deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Pois bem, se é para cumprir o que está escrito, com esta água eu te batizo.
neste mundo, eu vi o Filho de Deus em toda a sua glória. No momento em que eu batizava, sua túnica resplandeceu e o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, pousando sobre a sua cabeça. E a voz, a imensa voz vinda dos céus, falou que eu ouvi. Este é o meu Filho amado, no qual está toda a minha complacência. As tentações. As insidiosas tentações que parecem ter sido inventadas para solapar a nossa vontade e para justificar os nossos erros. E bastaria um pouquinho de fé para reduzir essas montanhas ao insignificante que realmente são. Bastaria um pouquinho de fé para que não se reproduzissem mais certas cenas que ainda hoje se repetem. Meu filho, que é isso? Que dinheiro é esse? Eu tirei na loteria. Fala a verdade, meu filho. Não é assim que se ganha um montão de dinheiro na loteria. Esse dinheiro é do banco, não é? Você roubou, não roubou? Sim, roubei. Não resisti à tentação. Roubei, sim. Meu filho... Se ninguém sabe ainda, se o dinheiro ainda pode ser devolvido... Não devolverei. Já resisti demais à tentação, não tendo sequer 100 cruzeiros para almoçar decentemente. E recebendo milhões, pagando milhões. Montanhas de dinheiro passando por minha mão, debulhadas em notas farfalhantes. E eu morrendo de sede dentro d'água. Os automóveis passando, as mulheres sorrindo... E eu guardando para os outros o dinheiro que poria o mundo aos meus pés. Quem pode resistir? Quem tem que resistir a tamanhas tentações? Para ser tentado pelo diabo, foi levado Jesus ao deserto. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E o demônio sempre soube que para quem tem fome, um pedaço de pão é a tentação mais terrível. Se és filho de Deus, dize a essas pedras que se convertam em pão. Vamos! Eu sei que tens fome. Não queres transformar as pedras em pão para comer? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tendo podido vencer Jesus pela fome, Satanás o atacou no que ele pudesse ter de vaidade humana. Voou com ele para a cidade santa. Com ele colocou-se no pináculo do templo e o desafiou a mostrar a sua condição divina. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele mandou aos seus anjos que te levem nas palmas das mãos para que não tropeces com os pés em alguma pedra. Que esperas? Não está escrito? Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo falhado com as armas da fome e da vaidade, Satanás arriscou ainda a terceira tentação. Talvez a mais forte, porque tinha base na ambição, a paixão imensa que faz tantos poderosos
e tantos outros desgraçados. E transportando Jesus ao cume da montanha mais alta, e onde podia haver a maior extensão de terras, com seus casebres e seus palácios, com a sua pobreza e a sua glória, tentou ainda pela terceira vez. Tudo o que vês será teu. Todas estas coisas eu te darei se, prostrando-te por terra, me adorares. Afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E desde então, não se inventaram tentações mais terríveis que a fome, mais embriagadoras que a vaidade, mais arrasadoras que a ambição. Por isso Jesus está ao seu lado, no seu século, na sua cidade, na sua hora, a cada vez que você resiste a uma tentação e se recusa a cair aos pés de Satanás. Quem é aquele que sobe a montanha cercado dos companheiros e atraindo tão grande multidão? Aquele é Jesus, também chamado Nazareno. O que caminha ao seu lado é Pedro, um dos seus discípulos. Pedro? Aquele é Simão, o pescador? Era Simão. Mas quando o mestre o chamou a si, disse-lhe: Tu és Simão, filho de Jonas. Mas doravante serás chamado Pedro, que quer dizer rochedo. Por que dizeis o mestre? Acaso é ele o Messias e faz milagres? Sim, é ele o Messias. João Batista, o santo homem que está encarcerado por ter tido a coragem de dizer a Herodes a verdade sobre o tetrarca e sua mulher. João Batista declarou que batizava e pregava, apenas amainando o caminho para o Filho de Deus. E o Filho de Deus é aquele que ali está. Por que falas com tanta certeza, mulher? Já o viste de perto? De muito perto. Na minha terra, na Samaria, na cidade de Siquém, junto ao poço de Jacó. Ele me pediu de beber. Respondi-lhe que um judeu não deveria pedir água a uma samaritana. Ele me disse então que se eu quisesse, ele me daria de beber a água viva, da qual quem bebe nunca mais tem sede. Porque é uma outra água, diferente da que se retira do poço de Jacó. E sem tirar do meu rosto os seus olhos mansos, os seus olhos bons, pôs-se a me falar de mim mesma e de todos os meus pecados. E eu conheci que ele era mais do que um profeta. Deixei o meu cântaro ao pé da fonte e corri à cidade, porque o Cristo me havia falado. Não é preciso ser o Cristo para conhecer os pecados de uma mulher que os não esconde. Eu pergunto sobre os milagres que ele fez. Eu vi. Em Caná da Galileia, celebravam-se umas bodas e faltou o vinho. Aquele homem que ali está mandou que enchessem de água umas talhas de 3 talmudes. Sim? Em seguida ordenou que servissem. E a água tinha virado vinho. Vinho tão bom e tão puro, como talvez nem o próprio Herodes já tenha tomado em seus festins. Ele fala como quem tem autoridade. Eu vi quando ele expulsou os vendilhões do templo, escorraçando-os com as suas mercadorias, seus bois e ovelhas, dizendo-lhes: não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Eu vi com estes olhos em Cafarnaum, quando ele expulsou o espírito imundo que se apoderara de um homem. E todos ficaram assombrados com seu imenso poder. Eu vi mais do que isso. Na praia do lago de Genezaré, os pescadores estavam desanimados, porque haviam pescado toda a noite e não recolhendo peixe algum. Aquele que lá está, na encosta do monte, mandou que lançassem de novo as redes. Assim fizeram, e trouxeram tanto peixe que as 2 barcas quase foram a pique. Por esses outros prodígios e pela palavra consoladora dos seus lábios,
é que todo este grande povo se reúne para ouvi-lo, a despeito do que dizem os escribas e fariseus. Silêncio! O mestre vai falar. E por sobre a multidão, agora cabisbaixa e silenciosa, veio do alto a voz de Jesus para dizer palavras tão belas que tanto poderiam estar sendo ditas da montanha para o céu, quanto do céu para a montanha. Se Jesus não tivesse feito nenhum outro milagre para provar que ele era o Filho de Deus, bastaria o sermão da montanha, este milagre de palavras imortais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem e injuriarem por meu respeito. Alegrai-vos e exultai, pois o vosso galardão é copioso nos céus. Estamos apresentando a vida, paixão e morte de Cristo, especial da Sexta-feira Santa.